Olá, olá pessoal, tudo bem, meus irmãos? Professor Marlon Almeida aqui para a gente começar a nossa aula 7, Gregório I, 590, o ano do papado dele aqui, Gregório I e o papado. Na verdade, no nosso material o título é só Gregório I e o papado. Só coloquei 590 aqui para a gente ficar ligado no período aí, né? Bom, vamos orar? Obrigado, Pai, porque estamos começando mais uma classe, mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Te agradeço pela visão da igreja, te agradeço pela liderança dos irmãos Pedro e da irmã Vanessa, do irmão Pedro e da irmã Vanessa. Te peço que o Senhor abençoe a vida deles como líderes do nosso ministério. E te peço em nome de Jesus, Pai, que as demais classes de EBD sejam abençoadas pelo Senhor. Te agradeço porque a sua palavra diz que o conhecimento e a sabedoria estão ocultos no Senhor e nós temos uma grande alegria de saber que o conhecimento e a sabedoria que o Senhor dá a nós é aquela que o Senhor escolheu para nós. E por isso eu te peço que o Senhor hoje nos abençoe com uma parte a mais desse conhecimento. Eu te peço que o Senhor abençoe os meus alunos para que eles compreendam os processos e os desenvolvimentos da história da igreja, a fim de que eles possam adorar e glorificar o Senhor melhor e servir o Senhor melhor também. Compreender a história da igreja, compreender a história do seu povo e sendo assim, serem capazes também de adorar o Senhor melhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos lá então, pessoal, para o nosso primeiro item de hoje. Então a gente tem, você deve se lembrar que na aula passada a gente fez uma rápida inversão ali de alguns itens, né, na sequência do livro, e hoje é a mesma coisa, né? Então a gente vai hoje acertar aquela sequência. A gente tem hoje esse item 23 aqui, depois o 24, depois a gente tem o 25 e o 26. Aí a gente acerta. Aqui a gente já está. Daqui para frente a gente vai estar certinho já. Então a partir da próxima aula, a partir da próxima aula no dia 20, a gente vai ter os itens na sequência do livro mesmo, certo? Então as cruzadas, aí depois das cruzadas lá no livro vem a teologia escolástica e assim por diante, certo? Então vamos lá para o Gregório, também conhecido como Gregório I, aliás, como Gregório o Grande, Gregório I e o papado. É comum aliás, antes de mencionar isso, antes de falar exatamente do Gregório I, é porque a gente teve, no nosso material, o Gregório I é o primeiro item que entra na igreja medieval. E na aula passada a gente fez o item 25, que é a atividade missionária na Irlanda, porque ele está ainda antes do que a gente chama de igreja medieval, né? No livro ele aparece depois, mas a gente coloca, eu prefiro colocar ele antes. Aliás, na verdade ele vem já dentro da igreja medieval, na sequência aqui do nosso livro, mas eu coloco ele antes na ordem que a gente dá para dar a impressão de que ainda vai entrar na igreja medieval, né? E aí, por isso eu queria fazer uma breve observação aqui sobre esse período que a gente entra agora, que é o que a gente chama de igreja medieval, né? Então a gente tinha visto em algum momento lá atrás que a gente divide a história da igreja em três macro períodos, né? E que esses três macro períodos eram, como a gente viu lá, períodos, tem um aqui, períodos. Esses três macro períodos eram a igreja antiga, né, que ia desde o advento de Jesus até exatamente 590, como a gente vai, né, a gente começa hoje a Idade Média, que é o segundo, né? Daí a gente vai para o número 2, que é a igreja medieval, né? Que é essa que começa hoje e que vai de 590 até 1517, que é o ano, é o marco, considerado o marco da Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante, obviamente, é mais complexa do que dizer que ela começa necessariamente no dia 31 de outubro de 1517, mas de qualquer forma é um marco para estudar a história e a gente usa esse marco como sendo 1517. E o terceiro período, que é a Igreja Moderna, que até os dias de hoje, né? Então são esses três períodos. A gente venceu aí, portanto, na aula passada, a gente venceu o primeiro período, o primeiro macro período, que é chamado de história da Igreja Antiga, ou história da Igreja Antiga, e, portanto, hoje a gente inicia um período que, você vê que dura 590 anos, né, mas a gente inicia hoje um período que chega até 500, até 1000 anos, até quase 1000 anos, né?
Dependendo de como você divide esses períodos, inclusive alguns historiadores dividem diferente, você teria inclusive mais de 500 anos, mais de 1000 anos, quer dizer, naquele período que a gente chama de medieval. Mas de qualquer forma isso também é irrelevante, porque eu já considerei, por exemplo, a possibilidade de dividir a história da igreja até o advento do islamismo como sendo a parte da igreja antiga, né, e do advento do islamismo em diante como sendo da igreja medieval. Mas também, de qualquer forma, dá para dividir lá na própria divisão histórica normal, secular, que é a de colocar a Idade Média em 476, se eu não me engano, que é quando o último imperador do Ocidente é destituído, né? Mas enfim, isso aí também, como eu disse, é irrelevante porque dividindo mais ou menos ali entre, se você colocar mais ou menos entre 476, que é a data que eu falei que é a data secular para o fim da Idade Antiga, entre 476 e vamos colocar aí 630, 622, se a gente quiser colocar aí o ano do advento do islamismo, qualquer data dessas que você colocar nesse período faz sentido, porque seria uma forma diferente de verificar essa transição, né? Transição da Idade Antiga para a Idade Média. Mas, enfim, o que eu quero colocar também aqui, com essa frase, é que os historiadores protestantes tendem a considerar, quer dizer, o início do catolicismo romano institucionalizado, aliás, eu posso até colocar uma palavra aqui na frente, o início do papado institucionalizado. O início do papado institucionalizado como sendo exatamente com o advento, com a eleição do Gregório I como Papa. Né? É claro que há papas importantes anteriores ao Gregório, e nenhum historiador protestante vai negar isso. É claro que há a expressão ou a terminologia papa antes de 590, mas o que os historiadores protestantes normalmente tendem a observar é a forma como o papado passa a se desenvolver e não deixa de ser, né, dessa forma mais por um bom tempo. Né? Então é como se fosse um período um início de uma tendência, né, de uma tendência que permaneceu. É por isso que normalmente se considera como sendo 590 o ano, o ano inicial desse papado institucionalizado, né? Mas isso é uma perspectiva protestante. Os historiadores católicos, obviamente, vão levar, vão voltar, né? Se eu colocar, por exemplo, uma linha aqui, uma linha cronológica, uma linha do tempo, né? A gente teria a gente poderia colocar assim, os protestantes dando 590 como sendo o início. Vou até colocar assim um pouquinho mais para cá. 590 como sendo o início do papado institucionalizado. Os católicos, obviamente, vão colocar isso lá em. A gente pode arredondar aqui para. A gente pode colocar aqui 40, vamos colocar assim, arredondando, ou 30, por exemplo. Depois de Cristo, é claro, que é o ano que a gente pode colocar como início do cristianismo. Né? Então, eles devolvem essa linha aqui, eles chegam até Pedro. Né? A gente colocaria, os protestantes colocariam 590 no Gregório I, e os católicos normalmente iriam lá atrás em Pedro, né, o apóstolo, colocando nele o início da sucessão papal. Né? Como a gente viu em um determinado momento lá atrás, é muito difícil dizer que Pedro foi um papa, é muito difícil dizer que ele foi um bispo, inclusive, e muito difícil, inclusive, de colocar ele como papa de Roma, né? O que é pior ainda, o que é mais difícil ainda, né? Não é completamente, não deveria ser completamente negado, como é que eu vou colocar isso? Rejeitado. Não deveria ser completamente rejeitada uma linha sucessória a partir de Pedro, porque a gente aprendeu, eu sempre faço questão de ensinar para os meus alunos, a maioria deles são protestantes, de ensinar para eles que essa linha sucessória que a Igreja Católica insiste, que começa lá em Pedro como o primeiro Papa, ela não precisa ser, ela deve ser rejeitada como sendo verdadeira, ou seja, Pedro não foi o primeiro Papa da Igreja Católica, né? Pedro não foi nem bispo da Igreja Católica, né, para ser mais preciso. Se você tivesse colocado Pedro como bispo da Igreja Católica, você poderia colocar ele como uma figura de autoridade institucionalizada de alguma forma.
mas ele não foi bispo e muito menos bispo de Roma, né? Então colocar Pedro como papa de Roma, o primeiro papa em Roma, é algo que precisa de muita envergadura, né, para fazer. Mas mesmo que a gente rejeite isso, que eu acho que é apropriado rejeitar isso, a gente não deveria rejeitar a ideia completa da sucessão, porque eu sempre observei com vocês aqui a questão da sucessão apostólica, né, e da importância que essa expressão, a palavra, né, apostólico, esse adjetivo tem, né? Então, se você fala, por exemplo, de doutrina apostólica, é uma expressão muito boa, que deveria ser usada por nós protestantes também, né? Alguns ramos menores e bem menos expressivos da igreja protestante utilizam a expressão apóstolo, né? Hoje em dia, né? Contemporaneamente. De forma incorreta, eu até diria, mas usam, né? A expressão apóstolo na igreja católica é muito mais usada para os apóstolos mesmo de Cristo, né? Mas o adjetivo apostólico é usado, né? Por exemplo, Igreja Católica Apostólica Romana. Então, para você ter uma ideia, essa expressão Igreja Católica Apostólica Romana é importante de certa forma, porque ela é uma igreja que está dizendo que tem uma tradição lá nos apóstolos, né? E isso não é ruim de jeito nenhum, né? Nós protestantes hoje cremos que temos uma tradição nos apóstolos, né? Talvez a gente dê muita importância também para nossa história, para nossa tradição nos reformadores, o que também não é ruim. Mas a gente não pode de forma nenhuma negar que a sucessão apostólica seja algo ortodoxo e importante, né? Ortodoxo, importante e correto, né? Mas isso é só para você ter uma ideia de como que as pessoas veem a mesma coisa, né? Então, Gregório I eleito Papa em 590, ele tem uma atuação que é uma atuação muito mais positiva do que negativa, a maioria dos papas tem, mas ele é considerado pelos protestantes como sendo o primeiro nessa linha sucessória, né? Nessa linha sucessória não, nessa linha de origem, mas o primeiro no sentido institucionalizado, né? Enfim, isso também serve só como uma forma de introdução ao que a gente está falando hoje, né? E por que o Gregório I é considerado, esse momento, e o papado do Gregório I é considerado o início do catolicismo romano institucionalizado? É por causa do modelo de sistema de administração papal que vai passar a ser o modelo, principalmente, da Idade Média, né? Então é como se fosse assim, você tem um antes e um depois no Gregório I, né? Você tem um antes, uma igreja, não sei se eu posso dizer fragmentada, mas com mais liberdades, vamos dizer assim, né? Com mais autonomia. E igrejas com um pouco mais de autonomia, mas nem tanto também, viu? A gente tem que lembrar que existia uma tradição ocidental e as igrejas do Ocidente tendiam a seguir essas tradições, mas não necessariamente em cima da figura de um papa, né? Ou enfim, na figura de bispos, o que também não é ruim, mas não na figura de um papa romano que, né, ditasse todas as ordens e assim por diante. Eu estou tentando lembrar aqui o nome de uma personalidade na história da igreja que foi responsável por uma grande. Eu poderia procurar isso aqui, mas eu não quero. Eu vou ver se consigo lembrar para a próxima aula o nome de um bispo da igreja católica, da igreja, bom, da igreja cristã, né? Não precisa se chamar de católica naquela época, mas que deixou bem claro, o nome está na ponta da língua. Não vou lembrar agora. Que deixou bem claro que a autoridade das igrejas individuais, independentes, autônomas, não deveria estar ligada diretamente ao bispo de Roma, né? O bispo de Roma tinha uma importância igual a todos os demais bispos, era essa a ideia. Bom, no Gregório I a gente começa quando a gente diz que é o início de um modelo de sistema administrativo papal na Idade Média, a gente pode também lembrar de características que não são apenas administrativas, mas também litúrgicas, né? Então esse é o início de uma padronização da liturgia e da teologia católica romana. E é bom lembrar que existe uma perspectiva teológica diferente entre o catolicismo e o protestantismo, né? Semelhante, mas não completamente diferente, não completamente igual, mas semelhante. Então a gente tem aí o início, vamos dizer assim, o germe, né, de
de características muito importantes, muito caras para o catolicismo, como, por exemplo, a veneração a Maria, que não começa necessariamente com o Gregório, começa numa controvérsia teológica anterior sobre Maria como sendo ou não a portadora de Deus, né? É o Theotokos, né? Theotokos. Mas não começa exatamente no Gregório, mas tem um impulso, vamos dizer assim, em termos litúrgicos, né? A mesma coisa do purgatório também. O purgatório no Gregório I é interessante lembrar, notar, que é uma leitura que o Gregório faz do Agostinho, né? O Agostinho não tinha deixado claro como ele percebia a questão do purgatório, mas ele tinha apontado para a possibilidade do purgatório, e o Gregório I o que ele faz é tentar sistematizar essa doutrina, ou essa doutrina, né, de forma que posteriormente ela passa a ser aceita como ortodoxia, né, para a Igreja Católica. A transubstanciação também, existe um apontamento para a transubstanciação. É por volta desse período mesmo que a questão da transubstanciação está sendo pensada e discutida em termos de controvérsia, né? O Gregório, mais uma vez, é uma figura importante no início, como se fosse um pontapé inicial nessa doutrina da transubstanciação, e começa nele também. É claro que não conclui nele, mas ele tem uma participação relevante, importante. E a questão da oração aos santos também, né? Existe uma história que eu sempre conto, eu devo ler ela, eu deveria ler ela melhor para contar melhor. Talvez eu não conte ela exatamente como foi, mas com certeza não é, a história existe e ela é semelhante ao que eu geralmente conto. Uma pessoa havia procurado o Gregório I, se eu não me engano era um bispo havia procurado o Gregório I para dizer que o irmão dele, o irmão desse bispo, né, havia um bispo, então um bispo X lá havia procurado o Gregório para dizer para o Gregório que o irmão dele, né, o irmão do bispo, havia morrido e que havia procurado ele, não sei se em sonho ou numa visão, para dizer que ele estava para dizer que ele estava num lugar, vamos colocar uma ideia do purgatório, por exemplo, num lugar onde ele não conseguia avançar para o céu e não nem voltar para a terra, obviamente porque estava morto, né? Uma coisa mais ou menos assim. E que era preciso fazer alguma coisa para que ele fosse, né, para o céu, orar, por exemplo. Não me lembro exatamente se o bispo indica exatamente isso, né? Mas o Gregório inicia, portanto, uma campanha de oração em favor desse irmão, né, desse irmão do bispo que está, vamos colocar aí, vamos imaginar que está no purgatório, né? E algum tempo depois, se eu não me engano, são 30 dias depois, o irmão tem novamente uma segunda visão, né, uma segunda visão, uma segunda mensagem, um segundo sonho, e o irmão dele está dizendo para ele que ele conseguiu sair do purgatório, que ele conseguiu ir, portanto, para o céu, conseguiu avançar para a eternidade, né? E nesse sentido, essa é uma história, essa é uma crônica que eu disse, assim, a crônica existe. O que eu não sei se aconteceu foi o fato de verdade, né? Mas o que importa é que a crônica existe. Do ponto de vista histórico, o que importa é que a crônica existe, né? A história, a anedota existe. E ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que já estavam num período, né, no Gregório I, inicia um período de oração aos santos, né? Ou seja, o Gregório primeiro o contato entre o irmão e o bispo, e segundo a oração em favor desse irmão. Então a oração aos santos seria algo mais ou menos assim. Tem a ver também com a questão do purgatório, enfim, né? Mas essa é uma das importâncias do Gregório I em termos institucionais, administrativos e também litúrgicos, e teológico também, né? Havia um ardor missionário muito grande também no Gregório I, e é bom lembrar, assim, eu quero fazer uma confissão aqui rapidamente. Antes de estudar a história da igreja, ou antes de estudar a teologia, eu me converti, só depois de alguns anos é que eu fui me interessar pelo estudo, pelo estudo né, de temas da igreja. A gente que cresce na igreja, que é formado numa igreja evangélica, a gente tem um apreço muito grande pelas missões, né? Pelas missões em geral. E campanhas de missões frequentemente, mês de missões nacionais, mês de missões mundiais, campanhas de missões regionais, atividades missionárias. Ontem mesmo, por exemplo, minha filha foi com as Mensageiras do Rei para um semáforo aqui em Águas Claras para fazer evangelismo e tal. E isso é missões também, né? Então a gente tem um apego, uma aproximação muito grande com missões. Né? Muitos de nós, inclusive, já imaginou alguma vez ser missionário num campo qualquer, né? Um campo missionário qualquer.
Mas a gente nunca, eu pelo menos nunca tinha tido nenhuma ideia de como que a Igreja Católica vê missões, faz missões, ou se tem algum tipo de apelo, né, missionário. Depois, claro, de algum tempo eu fui ouvindo uma coisa ou outra, mas é bom lembrar que existem. Seria bom um curso de. Eu até já pensei em preparar um curso sobre história das missões, porque missões têm uma característica muito interessante na história da igreja, porque tem altos e baixos, né? Por exemplo, você quer ver uma coisa que vai te surpreender? No período da Reforma Protestante, as missões ficaram completamente negligenciadas. Claro, por questões óbvias, né? Havia tantos conflitos, a Guerra dos 30 Anos, por exemplo. Dos 30 anos, não, a Guerra dos 7 Anos, dos 30 anos, agora essa eu vou procurar. A Guerra dos 30 Anos, por exemplo, é uma guerra que está no contexto da Reforma Protestante, né? E nesse sentido, Guerra dos 30 Anos, essa mesmo, com a Paz de Westfália. Isso, exatamente essa. A Guerra dos 30 Anos, por exemplo, está no contexto da Reforma Protestante e, portanto, não havia como os protestantes darem tanta atenção ou qualquer atenção que fosse para missões, porque eles estavam tentando sobreviver como cristãos protestantes, né? Mas enfim, o que eu estou dizendo é que a gente às vezes pensa que o ardor missionário está só nos evangélicos, mas os católicos também têm o seu ardor missionário, do jeito deles, é claro, né, da forma deles lerem os versículos bíblicos que indicam missões. Mas o Gregório I tinha um ardor missionário muito grande, verdadeiro, de fato, né, ele enviou missionários para os povos germânicos, aqui devia ser germânicos, e para os povos ingleses também. Então ele teve uma grande relevância na história das missões. Né? Claro que a gente não vai parar aqui para falar o que aconteceu exatamente com a sua contribuição à história das missões, mas ele é uma página, com certeza, um capítulo, com certeza, na história das missões. E é bom lembrar que o seu apelo era absolutamente honesto, né? Assim, era um apelo de evangelismo mesmo, né? De conversão de almas e tal. Obviamente, claro, numa leitura que talvez seja bem, que deve ser, tem que ser bem diferente da nossa hoje em dia, claro, né? Eu acrescentei algumas coisas aqui depois de ter feito esse PDF, mas assim, a doação de Constantino e a doação de Pepino são dois aspectos que ajudam a entender isso aqui, ó, que é o início do catolicismo romano institucionalizado. Porque, deixa eu mudar essa cor aqui um pouco, pra gente, esse verde aqui não tá legal, esse aqui vai estar legal. Por quê? Porque a gente tem uma das importâncias da Igreja Católica é a questão das terras, né? A questão dos territórios, né? O que a gente chama de estados papais mesmo, né? Então, com a doação de Pepino no século VIII e a doação de Constantino no século IV, a gente tem, é claro que a do Constantino depois é comprovada como, como uma farsa, mas aí não vem ao caso. O importante é que ela deu ensejo a um momento, um período na história da Igreja que dá à Igreja Católica uma força muito grande, muito importante também. Mas eu esqueci, estou lembrando agora de uma coisa que eu deveria ter dito, que é importante aqui no contexto do Gregório também. Em 476, o Império Romano do Ocidente é finalmente derrubado, certo? Você pode colocar 476 como fim do Império Romano do Ocidente. E o do Oriente, obviamente, continua. Né? Do Oriente, só 1000 anos depois é que vai cair, que é 1579, final do século 1479, quer dizer, final do século XV, né? Então 1000 anos depois. Mas o que acontece é, se o imperador do Império Romano é derrubado, e nenhum outro, Teodósio, se não me engano é o nome dele, e nenhum outro imperador nenhum outro imperador é colocado no lugar, pelo menos por um tempo, então significa que a administração política, econômica e social dessa região estava, né, estava ausente, não havia essa, essa autoridade. Né? Os papas que vêm logo depois desse período, todos eles têm algum tipo de participação administrativa, alguns mais, outros menos, e o Gregório I tem essa característica de unificação do império. Quer dizer, o império realmente já estava fragmentado em vários reinos, né? Então não dava mais para fragmentar, para reunir esses reinos em um império, o que vai acontecer posteriormente. Né? Mas o que acontece aqui é que o Gregório I, com a sua mente administrativa, né, com a sua capacidade administrativa, consegue manter o Império Romano, ou pelo menos os territórios, as regiões necessariamente católicas, em algum grau de
de unidade, que é importante, afinal de contas, o cristianismo dependia também, de certa forma, de uma unidade política, de uma unidade social, né, cultural, que o Gregório I consegue articular também de forma adequada. Então, mais uma característica importante sobre o papado de Gregório I. Né? A gente segue então aqui para para o segundo subitem de hoje, que é a atividade missionária junto às tribos germânicas. Tem a ver com o contexto lá do Gregório, com certeza. Né? Se bem que tem a ver com o contexto do Gregório, não. Desculpa, o que eu ia dizer é outra coisa. Tem a ver com o contexto do Gregório, sim, mas a gente vai falar sobre um período praticamente 100 anos depois dele. Né? O Bonifácio é a figura. Eu coloquei praticamente 100 anos, porque o Bonifácio, apesar de nascer em 670, ele deve atuar a partir de 690, no mínimo. Né? 690 seria 100 anos posteriormente ao Gregório I. Ele vai atuar a partir de. Bom, quer dizer, ele vai atuar como arcebispo da Alemanha em 732, mas ele tem um ardor missionário, principalmente entre as tribos germânicas. Né? Isso é algo que até hoje acontece. Né? Tem chamados missionários que são muito específicos para uma etnia, para um povo, para um continente, né? para uma região especificamente. Né? E o Bonifácio tinha essa característica. O Bonifácio era inglês, esse é um nome que ele adota posteriormente. O nome dele é Wilfrid, se não me engano. Wilfrid. Ele é responsável por uma limpeza na igreja germânica. A igreja germânica tinha uma relação muito próxima com paganismo. Aliás, o paganismo era a, a característica religiosa principal, mas ele faz uma limpeza na igreja germânica e dá atenção especial à disciplina e ao ensino. O que eu acho muito importante em toda a história do cristianismo, o ensino e a disciplina estão sempre fazem parte da história do cristianismo. Nós aqui, por exemplo, estamos numa classe de escola bíblica dominical que tem ligação direta com o ensino, né? Independente de ser só especificamente sobre a Bíblia ou não, como é o nosso caso aqui, como não é o nosso caso aqui. O nosso caso aqui não é sobre a Bíblia especificamente, porque é posterior à Bíblia, né? Mas de qualquer forma tem um caráter de ensino, né? O Bonifácio consegue apoio do Papa e dos governantes francos para suas missões junto aos germânicos, né? Mas ele deseja, ele tem um projeto para fazer missões com Willibrord, que é uma figura no que a gente chamaria hoje de Países Baixos ou na Holanda, né? Uma região chamada Frísia. E a partir dali, a partir da Frísia, com o Willibrord, ele alcança a Germânia, finalmente, e ali ele passa o restante da sua vida. Né? Ele vai se tornar, portanto, deixa eu colocar isso aqui para baixo, ele vai se tornar, portanto, arcebispo da Alemanha, né? E ele promove, então, essa limpeza, né? Essa limpeza no... deixa eu só chegar isso aqui para cá, vou organizar para a gente aqui. Essa limpeza na igreja germânica com atenção especial à disciplina e ao ensino, como a gente havia dito, né? Tem uma história interessante sobre ele. Ele encontra uma árvore que havia sido dedicada a Thor, que era um rei nórdico, né? E ele manda derrubar a árvore e usa a madeira da árvore para construir uma igreja em homenagem a São Pedro, né? Ou seja, é uma espécie de demonstração, tipo assim, demonstrar que veio, né? Muito importante também para a história da igreja. Ele também tem dá uma atenção especial à atividade monástica. Eu sempre repito aqui o quanto eu admiro o monasticismo, quanto o monasticismo é importante para a história da igreja, bem especificamente no período da Idade Média. Apesar do monasticismo não começar na Idade Média, começa por volta de 320, 330, quando Constantino declara a igreja como uma religião ilícita. Aqueles que se tornariam monges, eles se retiram para esses monastérios, né, para aquilo que se chamaria posteriormente monastério, exatamente porque achavam que a corrupção havia invadido a igreja de forma tão grande que eles não vislumbravam corrigir a igreja, ou vislumbravam corrigir, mas não seriam capazes, e, portanto, se retiravam para uma vida de ascetismo, né, enfim, de retiro mesmo. Né? E, nesse sentido, eu tenho um grande apreço pela história do monasticismo. O Bonifácio seguia a regra de Bento de Núrcia,
a gente não chegou a mencionar o Bento de Núrcia, mas ele foi um dos fundadores do monasticismo no Ocidente e cria um documento que é o que chama um documento disciplinar que é chamado de regra beneditina ou regra de Núrcia, que é um documento que você pode encontrar na internet para ler, que é muito interessante. O ano passado eu dei um curso de História da Igreja e a gente leu parte da regra de Núrcia. Enfim, o Bonifácio trabalhava em cima dessa perspectiva. Ele era um monge beneditino também. Ele é responsável pelo frutífero relacionamento entre a Igreja Romana e os francos, que vai ensejar no novo Império Romano do Ocidente posteriormente. Né? Então esse é o Bonifácio. Passamos agora para um ponto da história do cristianismo, que na verdade, assim, é claro, a história do cristianismo e a do islamismo só se encontram na medida em que os dois se encontram de alguma forma, né? E aí os encontros são normalmente conflituosos, né? Os encontros não foram, eu diria graças a Deus, mas a gente deveria tomar cuidado porque não é a questão não é fazer nenhuma comparação, mas eu diria que graças a Deus os encontros foram esses apenas, né? Agora, ou seja, não houve nenhuma influência teológica, por exemplo, marcante no cristianismo. Aliás, dizer que não houve nenhuma é impossível, né? Mas, por exemplo, uma influência dos, dos árabes, né? Se não necessariamente do islamismo, mas dos árabes, é o fato de que eles trouxeram de volta para o Ocidente os textos de escritores clássicos que haviam sido perdidos durante os séculos, mas que também os monges ocidentais mantiveram, os cristãos, né, nos monastérios mantiveram também, né, de certa forma. Então a gente fala sobre o islamismo rapidamente. O islamismo é a segunda, não sei se é a segunda ou a terceira, é a segunda, com certeza. A segunda maior religião monoteísta da atualidade. A primeira é o cristianismo. E monoteísta, a terceira, muito provavelmente deve ser, acredito que seja o judaísmo mesmo, né? O islamismo começa na figura de Maomé, que nasce em 570 e morre em 632. Esse ano aqui, inclusive, é um ano fundamental para o islamismo. Aliás, não é isso, não, é 630, na verdade. Mas o Maomé tem o Maomé é um mercador, um comerciante, né? Um comerciante da região da Península Arábica. Ele se casa com uma mulher que tem uma condição financeira favorável e ele, portanto, precisa trabalhar menos por causa da condição financeira da esposa e por causa disso ele tem mais tempo para se dedicar, por exemplo, às revelações que ele recebe do anjo Gabriel. Ele recebe revelações, segundo ele, do anjo Gabriel, que ele coloca num texto que se torna o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, né? Ele, portanto, tem condições de se dedicar à sua religião, a religião que ele funda, por causa dessa característica da esposa que tinha heranças e que tinha uma condição financeira melhor, né? Ele é considerado, ele entende na sua revelação que ele é o profeta de Deus, é o profeta de Alá. Ele não nega, por exemplo, a profecia de alguns profetas judaicos, inclusive Jesus, por exemplo, mas ele se coloca como o último profeta, inclusive, obviamente, posterior a Jesus. Eu vi há pouco tempo atrás algo muito curioso e interessante, me deu muita curiosidade, mas não pude olhar. Não sei se é um livro, acho que é um livro, de um ex-muçulmano que se converte. Isso é muito interessante, depois você devia procurar isso. Um ex-muçulmano que se converte lendo o Alcorão e lendo sobre Jesus no Alcorão, ou seja, o Espírito Santo usou o Alcorão e as informações que o Maomé colocou no Alcorão sobre Jesus para que essa pessoa se convertesse, né? Por que o Maomé podia colocar alguma coisa de Jesus no Alcorão, alguma coisa, enfim? Por que o Maomé podia ter uma perspectiva monoteísta? Ele vivia numa espécie de encruzilhada, vamos dizer assim, geograficamente falando, em que ele tinha contato com comerciantes judeus e comerciantes cristãos. Então ele estava sempre lidando com essas pessoas. Ele não sei se ele seguia alguma religião. Existia uma religião naquela região, inclusive até aquela pedra central que é importante hoje para o islamismo,
Era uma pedra, acho que é pedra preta, se não me engano. Pedra negra, pedra preta, uma coisa assim. É isso mesmo. Caaba, isso. Era isso que eu estava procurando. A Caaba era, portanto, o centro de uma religião naquela região. Eu não sei se é possível dizer que Caaba é essa pedra aqui, esse lugar aqui, né? Eu não sei se é possível dizer que o Maomé era seguidor dessa religião, mas de qualquer forma ele era uma pessoa que tinha contato com religiosos, tanto cristãos quanto judeus. Então ele tinha. O monoteísmo não era estranho para ele, né? O conceito de monoteísmo não era estranho para ele. Mas enfim, ele, portanto recebe essas revelações, escreve e segundo as suas revelações ele é o profeta de Alá e ele portanto inicia um movimento de fé, uma religião assim por diante. Essa religião é baseada em 4 pilares, que são 5 orações por dia. Eu acho que a gente que é inteligente deve aprender com todo mundo, deve fazer como Paulo disse, né? Avaliar tudo, reter o que é bom. Eu acho que se a gente orasse 5 vezes por dia, e se essas orações fossem orações direcionadas pelo Espírito Santo, porque o próprio Paulo, inclusive, diz que nós não sabemos orar como devemos, e o Paulo recorre ao Espírito Santo, né? Pedindo que o Espírito Santo, dizendo para nós que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, assim, orar 5 vezes por dia de qualquer jeito não seria exatamente o adequado, mas orar 5 vezes por dia, sendo direcionado pelo Espírito Santo, seria algo imitável, né? Seria algo modelar, né? Dar esmola aos pobres é algo cristão também, de qualquer forma. Jesus já havia dito isso. É importante lembrar que hoje em dia existe muita controvérsia em relação a dar esmolas aos pobres no contexto muçulmano, por questões mesmo de financeiras, né? Enfim. O jejum no mês do Ramadã, que acontece do pôr do sol, do nascer do sol até o pôr do sol, ou é o contrário? Vamos confirmar, já que a gente tem a internet aqui com a gente. Ramadã. Ramadã, Ramadã. Ramadã. Quero só confirmar se é jejum. Dispensabilidade de jejum. Vou colocar aqui pôr do sol que a gente acha. Porra. O jejum é observado durante todo o mês, da alvorada ao pôr do sol. Então é durante o dia mesmo. Estava confuso se não era do pôr do sol à alvorada. Então é do nascer do sol até o pôr do sol durante o mês de Ramadã, que acho que é o nono mês deles, em que eles jejuam. Eu acho que isso também é louvável. Repito, sempre com uma orientação do espírito, né? Aqui a gente está falando de práticas seria redundante dizer práticas materiais, né? Coisas que a gente faz, né? Ações. E a Bíblia diz que o sacrifício que Deus se agrada é o coração contrito e tal, né? Mas enfim, nós temos rituais também, todos nós temos. A gente tem ritual até mesmo secular, né? Então imagina se a gente não tem ritual religioso, né? Eu acho que alguns rituais poderiam ser modelares, né? Por exemplo, o jejum, dar esmola, oração, 5 orações por dia. Todos eles deveriam ser modelares, todos a gente deveria fazer também, mas a gente não precisa fazer porque eles fazem. A gente tem todos esses modelos na Bíblia. Né? Orar sem cessar, por exemplo, é um mandamento bíblico, né? Porque não é se puderem, orem sem cessar. Né? Orai sem cessar, né? É uma ordem. Né? Da esmola também. E o próprio jejum, apesar de não ser uma ordem, quando Jesus fala quando jejuardes, significa que ele tem uma expectativa de que a gente vai jejuar. Né? Ele não disse vocês devem jejuar. E quando fizerem, bom, ele não disse isso, mas ele disse, quando vocês jejuarem, ou seja, eu espero que vocês jejuem, e portanto, quando vocês jejuarem, façam, né, dessa forma. Então é interessante também. E a peregrinação à Meca, que é um outro pilar do islamismo. Né? Bom, o islamismo é considerado a religião que mais avançou, cresceu, desenvolveu em menor espaço de tempo na história, ou se não é considerado, deveria ser. Mas o avanço deles começa exatamente em 622, quando o Maomé foge de Meca por pregar sua nova religião e ser perseguido, ele foge e vai para Medina em 622. Em 630, ele reconquista Meca, né, o seu grupo, enfim, reconquista Meca, e aí a partir de então, acho que o ardor pela conquista
não desaparece mais. Em um espaço de cerca de 100 anos, ou seja, 102 anos aqui, eles conseguem conquistar a Palestina, o norte da África, e olha que o norte da África não é pouca coisa, porque o norte da África, do jeito que eles conquistam, se eu pudesse desenhar a África aqui de uma forma bem... Vamos imaginar que esse aqui fosse o norte da África, né? Você tem aí o Gibraltar, Gibraltar aqui, e essa parte aqui vai ser a Península Ibérica, né? Ou seja, aqui onde vai estar... Vou desenhar de qualquer jeito aqui, tá? Aqui é onde vai estar... Aqui é onde vai estar Portugal. Portugal, essa pontinha aqui. E aqui é a Espanha. Então aqui vai ser Espanha. Aqui é Portugal. Não vou conseguir escrever esse Portugal. Vou botar um P aqui e mudar para lá. Portugal aqui. E aqui, claro que vai ter que ter uma fronteira aqui, né? Nessa fronteira aqui vai estar a França. A França é importante nesse período aqui, porque conquistar o norte da África significa o seguinte: a Palestina vai estar aqui, né, nessa região aqui. Isso aqui é Egito. Para quem não está se localizando bem, isso aqui seria o Egito. Ó, né? Então eles conquistam a Palestina, conquistam o norte da África, e como eu disse, conquistar o norte da África não é... Deixa eu mudar essa cor aqui dessa vez. Conquistar o norte da África não é pouca coisa, porque conquistar o norte da África significa chegar até a Europa, ó, através do Estreito de Gibraltar aqui, certo? Isso é fundamental, isso é importante, né? E o que acontece é que eles chegam aqui na Península Ibérica, que já é a Europa, conquistam a Península Ibérica e já avançam em direção à Europa. Só que o avanço em direção à Europa deles é parado na Batalha de Tours, também conhecida como Batalha de Poitiers, que é a região onde acontece, e acontece exatamente em 732. Os muçulmanos são derrotados pelas tropas de Carlos Martel e esse é o fim do avanço árabe em direção à Europa, né? Eles não conseguem chegar na Europa por aqui pelo Ocidente, exatamente, bom, pelo menos não pela Europa, o continente, mas a ponta da Europa eles conseguem chegar e essa parte da Europa só vai ser reconquistada pelos cristãos no final do século XV, em 1400 e, agora não sei nunca se é 92 ou 94, mas é na década de 90 do século XV, né? Portanto 1490 alguma coisa. Esse é o islamismo, então, rapidamente para nós aqui, certo? Prosseguimos aqui para a gente concluir rapidamente aqui com um capítulo que fala sobre o grande cisma de 1054. O título lá no nosso livro é Como Água e Óleo. Divergências, vocês não pegaram isso no nosso curso porque não é o foco do curso, né? Mas eu dou um curso chamado História do Pensamento Cristão. Se você estiver interessado em fazer esse curso, ele é muito longo, muito detalhado, é cansativo, mas eu acho que eu estou dizendo isso sem medo nenhum de afugentar você. Porque se você for afugentado por essa informação, significa que você realmente não está interessado num curso dessa profundidade. E não tem problema nenhum, né? Não é para qualquer um mesmo, não. Quer dizer, quando eu digo não é para qualquer um, não estou comparando você com... Né? O que eu estou querendo dizer é que não é para qualquer tipo de projeto, né? De repente você realmente não tem interesse tão profundo na história do cristianismo. Mas eu estou dando um curso chamado História do Pensamento Cristão. Nós já estamos aí com 32 aulas, se não me engano, em torno de 1h15 cada aula. Então a gente já está aí com cerca de 35 horas de curso e está na metade ainda. É um curso longo. Mas a história do pensamento cristão você consegue entender muito, muito claramente o que é, por que existem dois ramos da igreja, né? O ramo ocidental e o ramo oriental. Hoje, para nós, fica muito claro isso, porque quando a gente, hoje, né, a gente já vive num contexto, quem se converte hoje em dia, ou quem cresce na igreja hoje em dia, já sabe que existe uma igreja chamada ortodoxa, grega, ou uma igreja russa, né, uma igreja oriental, né? E que ela não é a mesma igreja nossa ocidental, que é de tradição católica romana, mas que nós especificamente somos evangélicos, protestantes. Obviamente, sendo evangélicos, a gente é produto da igreja católica, né? Porque os reformadores eram todos católicos, né? A própria palavra reforma tem que indicar que você está querendo reformar alguma coisa de onde você está, né? Quando o seu vizinho está reformando a casa, você não fala que está fazendo uma reforma e nem que está participando dela, né? Você só fala que está fazendo reforma quando você está fazendo a reforma da sua própria casa.
Mas existe, sempre existiu desde o começo uma diferença entre os ramos oriental e ocidental. Acho que já cheguei a mencionar isso aqui alguma vez. O ramo oriental tendo características mais especulativas, né, do ponto de vista filosófico, mais grega também, em termos de pensamento grego também, da filosofia grega, de fala grega também, né, língua grega também, vou colocar grego. O grego, vou colocar aqui tradição e língua. E o ramo ocidental teria como contrapartida uma característica mais prática, vamos dizer assim, mais prática do ponto de vista do ponto de vista teológico, né? Uma característica mais prática, vou se eu estou errado, prática, latina e tradição e língua também. E isso faz muita diferença na história do cristianismo. Você tem que fazer esse curso de História do Pensamento Cristão, porque ele é um curso muito importante. Mas isso faz muita diferença, porque tem a ver com a língua, tem a ver com a questão de como por exemplo, doutrinas como a cristologia. Né? Como que você entende Cristo? Cristo era 100% Deus, 100% homem? Né? A forma de entender isso tem relevância, tem influência em relação a ser oriental ou ocidental. Mas já havia diferenças e divergências entre esses dois ramos desde o século II, como por exemplo a questão da data da Páscoa, a questão do celibato, por exemplo, o celibato dos bispos, né, e de outras figuras na igreja também, na hierarquia da igreja. O uso de estátuas e imagens, aqui você vai achar interessante saber que os orientais passaram a negar, passaram a não permitir o uso de imagens, e os ocidentais passaram a usar as imagens, né, como, 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 como parte dos seus rituais. Né? Eu vou até colocar uma coisa aqui que eu acho que é interessante, que é a seguinte. Né? Não, o que eu queria colocar aqui é o seguinte. Primeiro eu vou colocar sim aqui, para o uso das estátuas, né? Vou mudar essa cor aqui. Muito vermelho aqui. Vou botar um azul aqui. E aqui no lado oriental, não, né? Não para o uso das estátuas. Então, para nós que somos protestantes e não usamos imagens e estátuas, né? A gente estaria mais próximo aqui no caso dos gregos, né? Mas tem uma outra coisa que eu acho que é importante lembrar aqui, é que eu estava lendo sobre isso, história do pensamento cristão, né? Ou seja, história da teologia. Eu estava lendo sobre isso há um tempo atrás, e eu achei muito importante quando. Deixa eu ver se eu tenho mania de esquecer o nome das pessoas, mas depois pesquisando eu me lembro rapidamente. Que escreve, se eu não me engano, ele é. Você vai se lembrar dele, é o que escreveu. Acho que é o Tomás A. Kemp. Não, não é o Tomás A. Kemp. É aquela figura do período do Renascimento. Obras literárias do Renascimento. More. Poxa, que pena de esquecer esses nomes. Shakespeare, Maquiavel, More, Erasmo de Roterdã. Acho que esse aqui, acho que esse. Se bem que agora olhando não me lembro agora se era ele mesmo. Enfim, que diz que defendendo o uso da imagem, ele diz assim que a palavra é um símbolo, né? Então, por exemplo, quando eu escrevo aqui, ó, quando eu escrevo aqui casa, quando você vê essa imagem aqui, porque isso aqui é uma imagem, né? Quando você vê essa imagem aqui, o seu cérebro remete essa imagem aqui à imagem de uma casa, na hora, né? Certo? Quando você olha para essa imagem que está aqui do lado, quando você olha para essa imagem aqui do lado, o seu cérebro também te remete para uma casa, certo? Então, quando você olha para essas duas imagens aqui,
você tem imediatamente o seu cérebro. Como eles são símbolos, a palavra símbolo é isso, né? O símbolo leva você a uma outra coisa, né? É uma espécie de caminho, né? Então, quando você fala, por exemplo, caneca, se você ouve essa palavra caneca, você lembra de uma caneca imediatamente. Quando você fala casa, você lembra dessa imagem da casa. Quando você vê a palavra casa, você está vendo uma imagem, essa imagem aqui, esse desenho aqui, que remete você para a mesma coisa que esse outro desenho aqui remete. Em outras palavras, todas essas duas coisas aqui são imagens. Se você vê a própria casa, você está vendo a coisa em si. Né? Mas se você vê um desenho de uma casa, esse desenho remete você para aquela coisa em si. Se você vê a palavra casa, essa imagem da palavra casa, esse desenho, que inclusive pode ser escrito, né, de formas diferentes, pode ser escrito assim, por exemplo. Ó, isso aqui também é um símbolo que remete à mesma coisa. Então essas três imagens aqui, que são diferentes, todas elas são diferentes, e inclusive eu posso até colocar outro jeito aqui, eu posso colocar assim, já é diferente também. Todas essas imagens aqui remetem à mesma coisa em si que é a casa, concorda? Então se você pode usar a palavra casa para remeter à coisa, e você pode usar o desenho da casa para remeter à coisa, por que você não pode usar, por exemplo, uma imagem de um santo para remeter ao santo? Por que você não pode usar a imagem da cruz para remeter à cruz de Cristo? Por que você não pode usar uma imagem de Cristo para remeter ao próprio Cristo? Nesse sentido, é interessante lembrar que aqui a gente está falando só de uma coisa ligar à outra, né? Então, se eu vejo, por exemplo, uma igreja, eu me lembro de Jesus. Se eu vejo, por exemplo, uma cruz, eu me lembro, né, do sacrifício de Jesus na cruz. Isso é uma coisa. Agora, uma outra coisa é a veneração que o próprio objeto provoca. Né? Então, é por isso que a Bíblia, aí leva à idolatria. Por isso que a Bíblia não permite que seja feita nenhuma imagem que seja adorada, que seja venerada e tal, porque é uma substituição da coisa em si, que é o próprio Deus, né? Do Deus em si. Mas é interessante, isso é uma controvérsia interessante, né? É claro que a gente não está aqui, eu não estou aqui defendendo o uso de imagens, mas eu acho que é interessante lembrar que uma imagem simplesmente é um símbolo que remete a alguma coisa, né? Eu também não conheço nenhum católico, assim, não tenho contato com católicos, mas eu também não sei como que os católicos lidam com as imagens. Por exemplo, eu não sei se católicos, talvez você que esteja ouvindo aí saiba, eu não sei se um católico confia que a imagem possa fazer alguma coisa, ou confia que a imagem tem algum poder. Talvez sim, né? Porque as relíquias na história da igreja tiveram um espaço muito, muito importante na história da igreja. Aliás, as relíquias são um dos motivos principais da reforma protestante no Lutero, né? Então, realmente, eu imagino que os católicos utilizem alguns católicos, ou de alguma forma, utilizam imagens dando a elas o próprio poder, ou vendo nas imagens, nas coisas, né? Que são as imagens, o próprio poder, né? E é claro que nesse caso é indiscutivelmente pecado, né? Porque aí você está idolatrando, fazendo de ídolo, né? Uma imagem ou uma figura que está por trás da imagem que não é o próprio Deus e tal. Uma imagem de Jesus talvez não fosse pecado, porque ela remete necessariamente ao próprio Deus, né? Mas a forma como é utilizada é que é uma forma que pode ser considerada como pecaminosa. Aliás, é até bom lembrar que o pecado, as coisas que são pecado, nem sempre são pecado para as mesmas pessoas, né? Por exemplo, bebida alcoólica não é um pecado para mim, porque ela não me leva a pecar. Eu não bebo, então eu não tenho contato com ela. É como se fosse uma coisa assim, por exemplo, você está num lugar onde não existe uma coisa, então essa coisa não pode levar você a pecar. No meu convívio não há bebida alcoólica, então a bebida alcoólica não pode me levar a pecar. Caso eu me relacione com esse objeto, que é a bebida alcoólica, aí sim ele pode me levar a pecar. Mas tudo isso também é só controvérsias que são dentro da história da igreja. Eu não estou defendendo nada que seja heterodoxo aqui, pelo contrário, eu sou um cristão ortodoxo nesse sentido, tradicional, conservador e ortodoxo, né? Mas é só para você ver que realmente os ramos ocidental e oriental tiveram muitas controvérsias, e aí também a controvérsia sobre a procedência do Espírito Santo, né? O, o patriarca oriental acusando a igreja ocidental de heresia, porque a igreja ocidental dizia que o Espírito Santo era proveniente do Pai e do Filho, e não apenas do Pai. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque é um mérito teológico e é um mérito também de cristológico, né? Mas, de qualquer forma, em 867, uma razão para a controvérsia entre os dois ramos, né?
É claro que o grande cisma vai acontecer por uma razão menor, vamos dizer assim, do que essas, por exemplo, essas outras. Eu acho que essas questões aqui foram sempre maiores do que essa que de fato promoveu o grande cisma. É aquela famosa gota d'água, né? Parece que não dá mais para suportar, né? Mas enfim, divergências entre o legado. O legado é uma figura, uma pessoa que vai. O legado é como se fosse um diplomata, vamos dizer assim, né? Um legado papal que vai até o Oriente para conversar, para uma espécie de reunião oficial ou formal, com o Miguel Celulário, que é o patriarca de Constantinopla. É só lembrar que a palavra patriarca significa bispo, só que patriarca está no contexto do Oriente e bispo está no contexto do Ocidente. Quer dizer, bispo não, papa, né? Você tem o patriarca de Constantinopla e o papa de Roma. Os dois têm a mesma posição, né, vamos dizer assim, de autoridade, mas com títulos diferentes. E a Igreja do Ocidente, por sua vez, já que existem divergências entre o Miguel Celulário, que é o patriarca de Constantinopla, e o legado enviado por Roma, então Roma excomunga o patriarca de Constantinopla, o que era um ato que podia não dar em nada, porque afinal de contas ele poderia excomungar, mas ele não poderia impedir que ele continuasse, por exemplo, atuando como patriarca de Constantinopla, porque Constantinopla tinha autonomia para manter o seu próprio patriarca. Mas a Igreja do Oriente não fica por trás e anatematiza o Papa de Roma, ou seja, qualquer tipo de relação aqui seria algo com uma aparência muito estatal, assim, muito diplomática, né? Então é como se fosse um país que encerra relações diplomáticas com outro e proíbe os seus, por exemplo, os seus conterrâneos ali de lidarem ou né, com o inimigo novo, vamos dizer assim, diplomaticamente falando. Uma coisa mais ou menos assim, né? Bom, viemos aqui então até a aula 7, que foi hoje, 13/9. Seguiremos a partir da aula que vem no dia 20, se Deus quiser, para as cruzadas. O que a gente tem na próxima aula? A gente tem as cruzadas, 27. A gente vai ter na próxima aula, opa, pulou alguma coisa aqui, a Teologia Escolástica Católica Romana, que é um capítulo muito interessante, apesar de a gente sempre ter pouco tempo. Capítulo não, uma parte, né? A Igreja às vésperas da Reforma e o início da Reforma a gente já vai ver aqui na próxima. Esse capítulo é legal, a Igreja às vésperas da Reforma. É um capítulo bacana, é uma parte muito boa. E aí a gente vai ver, eu acho que aquela pessoa que eu estava procurando era o Desidério, o Erasmo. Será que eu tinha visto Erasmo naquela hora mesmo? Não sei. Acho que quem tinha escrito aquilo que eu falei sobre a imagem era o Erasmo mesmo, mas enfim. E aí a gente vai ter aqui o início já da Reforma Protestante com o Martinho Lutero também na próxima aula. Então a gente vê isso aqui até a próxima aula, tá certo? Até o 31 aqui. Bom, vamos orar mais uma vez. Vamos ser gratos a Deus por essa aula. A aula que correu tranquila, graças a Deus. Encerramos aqui com o subitem 26 como água e óleo. Obrigado, Senhor, pela aula que tivemos hoje. Obrigado porque o Senhor nos protegeu, nos abençoou. Obrigado porque aprendemos uma outra porção do conhecimento que o Senhor separou para nós hoje. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que nos dê conhecimento, sabedoria. Sua palavra diz que quem não tem sabedoria deve pedir ao Senhor. E nós pedimos ao Senhor sabedoria, pedimos ao Senhor conhecimento também. Te pedimos que o Senhor nos abençoe a adorar o Senhor com o conhecimento que recebemos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, então, pessoal. Até o dia 20/9, domingo que vem, se Deus quiser.